Olá, bem-vindo a mais um Você Já Viu Esse? Hoje nós vamos falar sobre curtas animados, que são os nossos favoritos que percorrem toda a história da animação e do cinema. Focando mais ou menos sobre a Universal Studios, que teve principalmente como seu produtor Walter Lantz. Ao longo de muitos anos, Walter Lantz, o criador do Pica-Pau junto à Universal, foi um dos grandes produtores de curtas animados em torno de 7 minutos, que foram a base, geralmente, e precursor de outro tipo de curtas animados também daquela época. Mas a história de Lantz começou muito antes de Pica-Pau. Ele começou trabalhando em estúdios menores, que não tiveram muito tempo de vida, mas ali ele já teve um pequeno despertar do que seria a sua nova realidade. Então ele começou com a produção de Dunk Doodle, um cartoon onde ele trabalhava com um live action misturado, onde ele mesmo atuava dentro desse seriado. Outras participações de Lantz também foi em animações de desenhos que viraram foco a partir de tirinhas de jornal, onde ele fez animações que também viraram animações um pouco menos conhecidas porque eram feitas por estúdios não muito famosos, o que levou até ao fechamento desses próprios estúdios. Porém, Lantz sabia que ali vinha o seu futuro e começou a procurar novas oportunidades para trazer animações e curtas animados, né? Porque não se conseguia fazer grandes episódios de algo naquela época, muito menos a cores, mas se conseguia fazer algo já mais voltado à animação, como ele já mesmo fazia, e era uma vertente de muitos outros desenhos na época, muitos outros criadores na época que também estavam começando a esse processo de animação de curtas animadas, como por exemplo a Walt Disney, que produziu Oswald the Lucky Rabbit. Porém, quando ele resolveu decidir carreira solo, a Universal chamou o Lantz para produzir os curtas do Oswald, o Lucky Rabbit. Isso foi muito interessante porque ele tentou seguir mais ou menos a linha que o Walt Disney seguia. Porém, após muitos anos, viu-se que isso não conseguiu se manter e a experiência de Walter na produção do Lucky Rabbit não foi a mesma quando relacionado ao Walt Disney. Então, com o tempo, eles começaram a procurar outros cenários. Aí entrou Andy Panda como um novo personagem que daria a cara ao seriado da Universal. Então, eles tinham agora um novo personagem central. E o Walter Lantz ia ganhando cada vez mais liberdade na criação dos seus personagens. Então, Andy Panda foi uma criação original de Walter Lantz, ao contrário do Oswald Lucky Rabbit, que ele continuava as premissas que foram ditadas para o Walt Disney e que ele não conseguiu muito bem lidar com isso. Agora, com seus próprios personagens, era diferente. Assim, no ano seguinte, ele apresentou um novo personagem que iria ditar ali a cara de que seria os curtas da Universal. E esse personagem é o Pica-Pau, o seu principal personagem criado e talvez o principal personagem da história da Universal nos curtas animados. E curiosamente, a primeira aparição do Pica-Pau se deu em um desenho do Andy Panda, que até então era a grande cara da Universal. Porém, o Pica-Pau ocupou e ofuscou totalmente o Andy Panda. Então, se nós olharmos até, Andy Panda tem pouquíssimos curtas, se eu não me engano são 16, quando o Pica-Pau tem mais de 100 curtas solo dele. Mas, assim como Andy Panda, o Pica-Pau também aparecia em outros personagens que foram criados até em outros curtas ou criados no personagem do Pica-Pau, mas acabaram tendo seus curtas só. Então aí a turma do Pica-Pau ficou mais conhecida por justamente isso, por personagens serem apresentados no desenho do Pica-Pau, como por exemplo a família Urso. A família Urso é também uma criação de Walter Lantz, uma criação da Universal, apareceram em alguns outros personagens que a Universal transmitia, assim como o Pica-Pau tiveram interações em alguns seriados, mas eles tiveram também interações em episódios solos. O Inspetor também foi um personagem que apareceu bastante no Pica-Pau, muitas vezes como antagonista, mas também teve seus seriados solos. Não muitas opções, mas também tiveram. Esse episódio em questão, por exemplo, ele aparece junto com o Urso Fatso, que é um outro personagem que também aparecia em vários curtas da Universal, mas que também teve os seus próprios curtas. Então era muito interessante ver esse tipo de associação. Personagens, às vezes, secundários de um determinado curta acabavam tendo uma sequência dos seus próprios curtas, mostrando um pouco mais enfatizado ali a história daquele personagem em si. E um outro personagem que acabou tendo até a sua própria turma dentro da turma do Pica-Pau foi o Picolino, onde tinha uma apresentação de outros personagens secundários, porém eles não acabaram tendo seus próprios curtas, eles apareciam dentro desse personagem do Picolino e até derivavam um pouco de versões diferentes nos próprios curtas do Pica-Pau.
Outro personagem muito interessante que apareceu foi o Pé de Pano, mais conhecido, né, como Pé de Pano, mas o nome original é Sugarfoot. Nem todos sabem, mas ele teve 2 episódios onde ele é o foco principal e o Pica-Pau não aparece nos episódios. Então eu mesmo fiquei muito surpreendido quando eu vi um curta que somente o Pé de Pano aparecia, assim como a mãe e o pai, que foram personagens que também apareceram de forma secundária no Pica-Pau, acabaram aparecendo nesse solo do Pé de Pano, mas tiveram também os seus próprios episódios solo dentro dessa turma do Pica-Pau criada por Walter Lantz. Então a coisa foi tomando muita escala. Então, às vezes, personagens secundários apareciam em outros solos de personagens secundários, como, por exemplo, Sam e Maggie, que foi principalmente o Sam apareceu em alguns episódios do Pica-Pau como antagonista, acabou tendo seu próprio solo, alguns episódios somente, então é muito comum ter somente alguns episódios, mas, por exemplo, Leôncio é um outro personagem secundário do Pica-Pau que acabou tendo uma espécie de solo em uma série que era chamada de Miniature Musical do Walter Lantz, onde era focado principalmente em ações musicais, mas mostrava ali personagens também da turma do Pica-Pau imersivos dentro desse ambiente. Esse caráter musical também entrou em outras séries de curtas, como Cartoon Classic e Foolish Fable, assim como também a Sing Symphony, que eram os curtas do Walter Lantz baseados mais ou menos em músicas. Mas a criatividade de Walter Lantz era enorme, então, como pode ver, a turma do Pica-Pau criou uma série de curtas e nisso apareceu outros muitos personagens, como o Indo e Breezy, esses ursinhos, assim como também Hércules o Encanador, e outros muitos personagens que foram produzidos por Walter, mas não se encaixavam necessariamente na turma do Pica-Pau, mas foram responsáveis pela grande história e grande trajetória que Walter Lantz teve como produtor de curtas animados, sendo o precursor de estilos de apresentação, de estilos de direção e em estilos de produção que foram seguidos até hoje. É óbvio que personagens menos conhecidos são também destaque, muitas vezes. Alguns nem acabaram entrando nesse vídeo por serem poucos conhecidos, mas a história de Walter Lantz com certeza é muito grande quando nós falamos de curtas que serão lembrados por nós e por muitas gerações, por conta que eles preconizavam justamente essa animação mais tradicional. Espero que tenham gostado, pessoal. O nosso foco é justamente trazer coisas que muita gente não viu e eu espero que vocês consigam curtir bastante os próximos vídeos.